compartilhar com vocês o relato do meu parto aqui no Japão. E eu tinha muita vontade de fazer esse vídeo, porque quando a gente está grávida, a gente fica acompanhando os relatos e pensa assim, nossa, quando que vai ser minha vez? Quando que isso vai acabar, né? Quando que essa criança vai nascer? Então, hoje eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu durante o meu parto. Eu quero começar pelo período da gravidez, né, da gestação. Gente, foi bem complicado. Eu senti muito enjoo. Eu senti enjoo de absolutamente tudo. O cheiro de tudo me incomodava. O cheiro do meu marido me incomodava. O cheiro da minha casa me incomodava. Sério, gente, eu não conseguia ir na cozinha. Independente se não tivesse feito comida ou se tivesse feito comida, parece que tinha um cheiro impregnado nessa casa que vocês não têm noção. Qualquer cheiro, qualquer coisa, eu sentia o cheiro muito mais forte, eu dormia de máscara. E foi um período muito ruim, porque é muito chato mesmo. Você não conseguir sentir o cheiro de nada, porque tudo te enjoa, tudo te dá vontade de vomitar. Só que não é qualquer enjoo. É como se, gente, é como se algo assim, sabe, ficasse entrando dentro do teu nariz e fosse lá pro estômago. É mais ou menos assim. E eu senti muito enjoo, muita fraqueza mesmo. Eu lembro que o meu marido saía para trabalhar e eu ficava deitada na cama, gente, e eu só levantava quando faltava, tipo assim, 1 hora para ele chegar, só para eu fazer alguma coisa mesmo, para não dizer que eu passei o dia todo deitada. Mas a minha vontade era de não levantar. E olha que ele trabalhava 12 horas, né, por dia praticamente. Eu ficava então de 10 a 11 horas deitada e sem um pingo de vontade de levantar. Eu estava muito fraca. O primeiro trimestre foi horrível. Eu não queria comer. Eu só queria comer assim frutas. Era a única coisa que eu conseguia, era laranja. Abacaxi, que eu nem gosto muito, eu comi bastante durante a minha gravidez, enfim. Foi bem complicado mesmo. Só que depois desse período eu fiquei muito bem e comecei a sentir muita fome. Gente, era uma fome que doía, sério. Eu não conseguia passar o horário de comer. Então, assim, a fome batia, eu tinha que comer na mesma hora, porque senão começava uma dor no meu estômago, era uma dor insuportável. Eu lembro que uma vez eu estava na clínica, né, que eu fui fazer o pré-natal, e eu comecei a sentir fome. Então, eu comecei, né, a sentir aquela vontade de comer alguma coisa. E eu lembro que estava perto da minha vez, eu falei, não, tem que levantar, eu tenho que comprar alguma coisa, porque se eu não comer, eu não sei o que vai acontecer. De tão grande que era a fome. Era uma fome, assim, gente, incontrolável mesmo. Então, tá, passando esse período aí, foi tudo tranquilo, não senti mais nada, tirando essa questão da fome, nada demais. Tava tudo certo pro meu parto ser normal. Aqui no Japão, a gente não pode escolher se vai ser normal, se vai ser cesárea, é o médico quem decide. Então, como tava tudo tranquilo, aparentemente, o meu parto iria ser normal. Quando completou 38 semanas, para quem não sabe, gente, 38 semanas já completou ali os 9 meses. Quando completou ali os 9 meses, eu comecei a ir para a clínica toda semana, fazer exames, né, para ver como que tava, se a gente ia esperar mais para vir natural. E em uma das idas, né, para o hospital, depois das 38 semanas, o médico viu que a minha pressão estava muito alta, estava 17. Então, eles mediram bastante, estava 17. Aí ele falou, olha, vamos induzir o parto, e depois de amanhã a gente começa o processo. Então, você vem, traz essa lista aqui, traz tudo isso. E depois de amanhã a gente começa o processo de indução. E, gente, eu confesso que eu queria que fosse normal, assim, que eu sentisse a dor normal. Eu não queria que fosse induzido. Então, eu subia e descia a escada, eu agachava, eu fazia um monte de coisa para tentar, né, que fosse normal. Mas não aconteceu. Então, depois desses 2 dias, eu arrumei as minhas coisas, eu fui lá pro hospital para começar o processo de indução. E quando chegou lá no hospital, eles me levaram para uma salinha. A minha barriga estava bem grande, gente, sabe? E eu só queria que nascesse para eu poder respirar assim, ficar melhor, sabe? Porque tu fica com tanto tempo grávida que chega uma hora que você tá cansada já. E eles levaram para uma salinha, colocaram como é que diz, gente? A sonda. E eu não senti, não achei que doeu colocar a sonda. Muitas pessoas falam assim, ai, dói muito, tem que anestesiar. Não senti nada.
A enfermeira colocou a sonda e eu não senti que doeu, tipo, senti um pouquinho só. E daí eles começaram, né, a colocar aqui em mim, começaram a aplicar lá as doses lá, né, pra começar a sentir as dores. E, gente, de um minuto pro outro, as dores começaram a vir. Só que não era assim, pouquinho, como eu tinha visto nos relatos. Gente, era uma dor horrível, horrível. E eu comecei a cronometrar pra ver, tipo, não tinha intervalo nem de um minuto, né, de uma contração pra outra. Gente, eu pensei assim na hora, meu Deus, isso aqui é o início, não vou aguentar o final. Aí me bateu um desespero, porque eu comecei a respirar e não resolvia. E eu tentava respirar e não resolvia, então eu fiquei assim meio que em pânico, porque tudo que eu tinha estudado não estava dando certo. Eu tinha pesquisado, aí as meninas falavam assim, ah, respira, se concentra, escuta uma música, né? E, gente, eu tentei fazer tudo isso, mas a dor tava muito forte mesmo. E, novamente, eu me assustei, porque quando eu pesquisava sobre relato de parto, o pessoal falava assim, ah, eu comecei a sentir a dor, veio fraquinha, tomei banho, me arrumei as coisas e fui pra maternidade. Eu já não tava conseguindo fazer nada, gente. Eu só conseguia me contorcer e ficar calada, me contorcendo igual, sabe, igual uma cobra, assim, numa areia quente. Eu não conseguia fazer nada, gente. Sério, nada, eu não conseguia pensar. Aí eu comecei a orar no pensamento, comecei a orar e orar. E quando a contração vinha, eu começava a orar e me segurava, gente, aquela dor. E o que me vinha na mente era só isso. Não é possível que isso aqui é o começo. Já estava esperando a enfermeira vir, né, para começar já o processo da criança nascer. Aí, pessoal, demorou um pouco ali naquele sofrimento, naquela coisa toda. Demorei ali acho que uns 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Gente, eu perdi até a noção do tempo. Só sei que parece que foi uma eternidade. E quando eu olho, vem o médico, né, junto com meu marido, e ele explica que eu vou ter que fazer uma cesárea de emergência, que é a melhor coisa, porque a minha pressão já estava passando de 20, né? Tava ali em 20, já querendo passar, por conta das contrações. Aí ele falou assim, e tu tá só no início. Imagina quando chegar aquele momento da dor mesmo, de você, né, ter o bebê, você não vai aguentar. Então, pode estourar uma veia na sua cabeça e a gente precisa interromper aqui e vamos para cesárea. Gente, eu confesso que naquela hora eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão aliviada. Meu Deus do céu, eu não queria saber de mais nada, eu só queria fazer a cesárea. Sério, gente. Olha, eu admiro demais as mães que conseguem ter o filho normal, que conseguem ter parto induzido, porque, gente, não sei nem explicar o alívio que me deu quando aquele médico entrou e deu aquela notícia. Aí eu falei pra ele assim, tem como o corte ser igual do Brasil, né, na, na horizontal? Porque aqui no Japão o corte é tudo assim, ó. E eu não queria o corte em pé, gente, eu queria na horizontal. Aí ele falou, tem como. Então a gente foi lá pra salinha e foi muito rápido. A minha filha nasceu, acho que em 20 minutinhos. Eu já ouvi o chorinho dela, ela nasceu. Aí eu tive hemorragia, gente, durante o parto. E eu lembro que eu ficava todo o tempo tentando ficar lúcida, assim, porque eu comecei a ficar muito fraca mesmo. Aí eu comecei a ficar pensando em coisas assim que eu ia fazer, em coisas, sabe, para minha mente ficar mais ativa, mas eu tava sentindo muita fraqueza. Eu não tava sentindo dor. Muita fraqueza, muita fraqueza. Aí o médico ficava falando para mim, não dorme, né? E a enfermeira começou a fazer massagem cardíaca. Gente, quando ela fez a massagem cardíaca, eu comecei a voltar muito rápido, assim. Tipo, meu corpo começou a receber força de novo, sabe? Aí eu fui ficando bem, fui ficando bem. Aí eu vi minha filha por segundos, levaram ela para as enfermeiras ficam tomando de conta aqui. E daí eu voltei pro meu quarto. Meu marido subiu bem rapidinho, a gente viu a nossa filha de novo e ela voltou para ser cuidada pelas enfermeiras. E meu marido só pôde ir lá no meu me ver novamente 3 dias depois. Que aqui é dessa forma. Ele foi me ver 3 dias depois. Então eu não tive acompanhante. Fiquei lá no hospital sozinha. E, gente, aí começou o problema, porque a minha cicatriz, o corte, né, de um lado não estava doendo, mas do outro estava doendo bastante. É como se um lado tivesse praticamente toda cicatrizada e do outro não.
Era essa a impressão que eu tinha. Mas daí eu falava pro médico, ele falava, ah, é normal, normal. Eu sentia, gente, como se tivesse, como se o corte tivesse, não tem como explicar assim. É como se tivesse inflamado mesmo, sabe? Só que o de um lado não tava, só tava do outro lado. E daí eu fiquei lá, depois de no terceiro dia eles levaram a minha filha lá pro quarto, eu comecei a cuidar dela, comecei a amamentar, tudo certinho. E, gente, foi muito difícil, porque eu tava muito inchada, eu não conseguia levantar. Todas as vezes que eu levantava, eu sentia uma dor absurda só de um lado. É como se eu estivesse rasgando a carne, assim, sabe? E a minha cama, ela deitava toda, e toda vez para levantar eu tinha que, né, pegar a cama. Gente, o que aconteceu com a energia aqui? Voltou. Então a minha cama, como eu já falei, né, ela ficava assim deitada, e todas as vezes para eu voltar, eu tinha que apertar no botão, ela vinha e me levava para frente para eu conseguir ter apoio e conseguir levantar. Então assim, imagina você com uma criança, com um bebezinho pela primeira vez, né, no seu quarto. Eu passava a noite toda, gente, com esse movimento de levantar da cama, uma dor absurda, toda inchada. A minha pressão estava muito alta ainda. Eu pensei até que não ia voltar ao normal. Então assim, tava todo esse contexto. E eu tava contando pro médico e ele falava: "Não, é normal, é normal". Quando faltava assim um dia para eu receber alta, porque aqui no Japão a gente fica uma semana, eu tava conversando com meu marido à noite e eu senti assim eu senti um frio muito grande, um calafrio que eu fiquei me tremendo assim todinha e tudo ficou branco, gente, do nada ficou branco. Aí eu fiquei pensando: "Ah, eu não quero contar porque eu tô assim, porque eles não vão querer me dar alta". Aí eu acionei a emergência porque eu fiquei muito mal. Aí a enfermeira veio, já tirou meu sangue e daí já me levou lá no consultório lá do médico. E o médico já fez uma ultrassom e ele já viu, né? Ele viu que tava tendo um sangramento, eu tava com hemorragia interna. Daí, pessoal, nossa, foi várias coisas ruins. Eu tava toda inchada, eu tava muito dolorida. Ele mandou deitar numa mesa. Ele pegou uma agulha, gente, como se fosse agulha de crochê. E daí ele enfiou a agulha, né, aqui nessa parte, sabe, da virilha, assim, do ladinho. Gente, nessa parte aqui, que meu Deus do céu. Gente, eu acho que essa agulha foi chegar quase lá no útero, só pode ser, porque a agulha é daquele tamanho. Gente, imagina a dor. Nossa, foi horrível. Só que daí eu tava com medo de não ser a anemia, porque ele falou: tu tá com anemia, tá muito grave, tu vai ser transferida para o hospital geral. Só que, gente, eu imaginei que era outra coisa. Eu imaginei que tinha dado algum erro. Eu imaginei logo que eu não ia sobreviver, porque eu tava tão fraca, eu tava com tanta dor. E à noite, juntou todo aquele cenário de pânico. E eles pegaram cadeira de roda. Eu já não pude mais andar. Eu já não pude mais ficar sozinha nem um segundo. Então, assim, eu não falo japonês. Meu marido que fez a tradução. Então, ficou muito confuso na minha cabeça o que de fato estava acontecendo. E isso me deu muito medo. Porque do nada queria me transferir para o hospital geral, do nada eu não podia mais ficar só, do nada eu estava sendo carregada na cadeira de roda, parecia que estava acontecendo alguma coisa e ninguém me contava, então fiquei com muito medo e não queria deixar minha filha só. Sério, gente, foi muito assustador. Eu contando agora não parece, mas na hora foi muito assustador. Eu comecei a orar, né? E daí eles não me deixaram só de jeito nenhum, gente. Me ligaram um monte de aparelho, um monte mesmo. Ficaram controlando tudo. Ele falou: então, tu não vai para o hospital agora, mas se de manhã a anemia continuar, não tiver melhorado nem um pouquinho, aí tu vai ter que ir. E, gente, eu orei muito. E pela manhã, glória a Deus, não se agravou. Ficou estável. E daí eu fiquei me alimentando certinho, eu recebi novamente sangue, né? Novamente eu fiz a transfusão de sangue. Enfim, gente, foi realmente muito difícil e não cicatrizou logo. Eu fiquei com quase 2 a 3 meses ainda com esse lado aqui da minha barriga doendo muito, muito, muito. Aqui em casa, para eu deitar, o meu marido tinha que me colocar no colo, me deitar. E na hora de eu me mexer, gente, eu não podia, por hipótese alguma, mexer a minha perna ou me mexer de vez, porque eu sentia uma fisgada, assim, muito forte. Então, a cesárea, nossa, ela resolveu o problema do momento lá, mas depois eu paguei a conta com juros. Tanto que eu sofri, gente, com essa cesárea.
E assim, demorou muito a minha recuperação, não foi rápido, não foi rápido de jeito nenhum, como eu vejo muitas pessoas se recuperando bem rápido, né? O fato de eu ter cuidado da minha filha durante uma semana sozinha, né, inchada, com dores, acho que isso agravou muito também, porque eu fiquei emocionalmente muito cansada. E meu marido ia me visitar, mas daí ele não, só ficava uma hora, não podia ficar mais do que uma hora para me ajudar. Gente, foi bem cansativa essa parte. E eu tô imaginando, porque eu quero ser mãe de novo, né? Inclusive, ano que vem eu já quero engravidar. E eu fico imaginando, gente, passar por isso de novo. É claro que eu não vou acreditar que vai ser desse jeito. Eu espero que seja diferente. Eu espero que eu não tenha novamente, né, esses problemas aí que aconteceu. Mas enfim, a gente não imagina o quanto que vai sofrer, né, até que a gente começa o processo de ter a criança. E depois, gente, depois eu comecei a me adaptar. Depois eu comecei a me adaptar com a rotina, cuidando da minha filha, cuidando de casa. Depois eu faço um videozinho contando pra vocês como que eu consigo cuidar da minha filha. Eu sou criadora de conteúdo pro TikTok, pro YouTube, pro Instagram. Eu tenho o meu próprio produto digital. Então, tudo isso eu fiz depois que a minha filha nasceu. Eu lembro que o meu primeiro curso, né, meu primeiro infoproduto, eu criei com a minha filha do lado. Então, gravava as aulas, ela chorava, eu ia interrompendo, ia editando os vídeos. Então, o momento que eu mais cresci na minha vida profissional foi depois que a minha filha nasceu. Então, se vocês quiserem, tá? Eu posso estar dando dica para as mães, eu posso estar falando como conciliar a maternidade, né, com o trabalho, porque eu consigo fazer isso, gente. Hoje eu tenho uma fonte de renda maravilhosa. Ontem monetizei aqui no YouTube, já sou monetizada no TikTok, tenho 4 perfis lá monetizados. E eu consigo conciliar tudo, tá? Não é simples, tá? Não é fácil, mas tá dando certo e eu posso estar passando dica para vocês. Beijo, que Deus abençoe, tchau!